preciso apenas fazer... Bem, vamos então dar por iniciada a defesa pública da dissertação de mestrado que é apresentada hoje por Técio Ralph de Carvalho Moura. Ela tem o título O Estado e o Dever de Erradicação da Pobreza, e ela é apresentada como o último requisito para a obtenção do título de mestre por Técio Ralph, e nós estamos em banca de exame, onde participam eu, na condição de orientador, Saulo Casale Bahia, e temos a honra de poder receber hoje aqui a professora Ana Frazão Vieira de Mello, que nos dá uma imensa alegria, ela que tem colaborado em algumas bancas do programa, ela que é professora adjunta da UNB, Universidade de Brasília, e doutora pela PUC São Paulo, né? Ela que foi conselheira do CAD, foi membro da comissão de juristas para o Código Comercial e uma jurista reconhecida em todo o Brasil pela sua produção na área de direito econômico, direito civil. E eu queria, professora Ana, em nome da UFPA, lhe agradecer enormemente essa sua disponibilidade de participar de nossa banca hoje aqui, nos engrandecendo, né, com a sua participação, com o seu auxílio ao programa. Mais uma vez, obrigado. E temos também o nosso professor João Glicério, professor de Direito Empresarial da Universidade Federal da Bahia, e à frente do auxílio, não é isso? Me corrija, professor João, se eu estiver errado, da ADV Júnior, né? E das competições internacionais que os alunos de graduação realizam. Ele é o grande mentor, coordenador desse esforço premiado. O UFBA tem ganho vários prêmios em diversas competições internacionais. O professor João é doutor pela UFBA e me dá também uma enorme satisfação em poder dividir aqui a banca de exame hoje, professor João. Seja bem-vindo também. E temos diversas pessoas na plateia que estão sempre ingressando, e eu vou admitindo. Eu queria, antes de começarmos, dirigir ao mestrando Técio uma palavra sobre a ordem, né, da nossa sessão. Nós temos um espaço para uma apresentação sobre o seu trabalho, sobre a sua pesquisa, de até 15 minutos, e aí nós seguimos com a arguição. Inicialmente, a professora Ana o fará como membro externo, depois o professor João e, finalmente, o orientador. Cada um de nós pode utilizar até 25 minutos, com o mesmo tempo de resposta. Podemos ter réplica em 10 minutos, contra-réplica em 10 minutos. E nós temos, por uma questão de racionalização de tempo, por vezes arguído em bloco, em sequência, a fim de que o mestrando também responda a todas as arguições contra a sua tese também em um único bloco de resposta. E, dito isso, eu, então, quero, caro Técio, lhe dar a palavra para começar a fazer uma apresentação que eu estimei que não passa de 15 minutos, né? Então, tem a palavra agora. É a sua palavra. Sim, professor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa banca tão seleta que eu acho que só aumenta a minha responsabilidade, tanto pelo professor Saulo, o professor João, que eu já conheci, já admirava desde a UFBA, e a professora Ana Frazão, que vem trazer um peso enorme para esta apresentação, no sentido de gabarito mesmo. Então, pois bem, o tema que eu estou tratando aqui nessa dissertação de mestrado, o título é O Estado e o Dever de Erradicação da Pobreza, e que eu quis dividir em três etapas inicialmente,
tentando sintetizar as ideias que vão ser tratadas no texto para fim de caber dentro desses 15 minutos. Que no primeiro momento é importante entender o que nós estamos tratando aqui, que é buscar responder como a análise econômica do direito pode auxiliar no mandamento constitucional da erradicação da pobreza. Então, para isso é necessário entender a pobreza como problema jurídico, entender o papel do direito neste cenário e, num terceiro momento, verificar como é possível buscar uma solução cooperativa para este problema através do direito. Então, um primeiro ponto a ser abordado diz respeito à própria inexistência de uma unicidade conceitual quanto à pobreza. E o que nós temos é basicamente dois núcleos conceituais que falam um deles é de caráter relacional, que é a ideia de uma pobreza relativa, que é uma medida, uma decorrência da desigualdade, mas que não resvala no outro lado deste mesmo conceito, que já é o de pobreza absoluta, e que significa a privação das capacidades humanas básicas. Portanto, ela é uma redução do status quo daquilo que uma sociedade elege para si como legítimo. E nós vemos esses conceitos sendo utilizados, às vezes, de forma com outras fórmulas, mas sempre nesse tom. Há uma desigualdade que é relacional e que é aceita, e, de outro lado, há uma desigualdade que resvala para outros campos que são juridicamente inadmitidos. Pois bem, abordar o tema da pobreza do ponto de vista jurídico exige a necessidade de medidores, sob pena de que esse diálogo não possa ser feito no âmbito jurídico. Ou seja, se nós não temos condições de diagnosticar qual é a formatação desse problema, nós não temos como dele nos apropriarmos e, ao mesmo tempo, não temos como estabelecer um prognóstico que ofereça alguma solução para este problema. Pois bem, em uma breve perspectiva histórica de como vem sendo tratado esse problema da pobreza no Brasil, nós precisamos abordar o efeito trickle-down, que foi teorizado pelo economista russo. Essa eu queria lhe advertir que talvez você não esteja passando os slides, viu? Estou passando, professor. É o item 1.3. Ainda estamos aqui com o primeiro deles. Pois eu não entendi. Vocês estão no título ainda? Estamos com o primeiro deles, porque você certamente está passando a versão modo apresentação, mas você compartilhou conosco a versão não modo de apresentação, que mostra vários... Aí, agora que você mexeu para o segundo slide. Ah, então será que fica melhor se eu deixar assim, professor? Vá sim, porque é a maneira que está funcionando, a gente sempre prefere o modo que funciona. Vai lá. Está correto assim? Estou no ponto 1? Ponto 1. Pronto, perfeito. E essa teoria é extremamente interessante, que é o efeito trickle-down, que numa tradução livre poderia ser a ideia do gotejamento, e aqui eu trago a figura das taças, que bem simbolizava essa ideia, que diz respeito à necessidade tão só de que haja um crescimento e que este crescimento trará a reboque a solução para as desigualdades, inclusive a própria erradicação da pobreza. Tratava-se, portanto, daquela ideia que ficou conhecida aqui no Brasil como deixar o bolo crescer para dividir. E o que se revelou foi um monumental equívoco do ponto de vista teórico dessa ideia que, repita-se, foi dominante no cenário político-econômico da segunda metade do século passado, e o que nós recebemos foi um Brasil, segundo a revista World Review Population, que no ano passado diagnosticou o Brasil como a nona economia mais desigual do mundo em termos de concentração de renda. Vocês conseguem ver o próximo slide, professor, dos números da pobreza entre 2001 e 2019? O senhor está com o microfone desligado, professor. Agora que apareceu o terceiro slide. Então, eu acho que eu vou seguir assim, para nós não termos esse problema novamente. E nesse primeiro momento, o que eu queria diagnosticar aqui, sobretudo porque a hipótese de trabalho trazida é a de um programa transferencial que é extremamente presente na história contemporânea brasileira, que é do programa Bolsa Família, e, sobretudo, para mostrar como esses números, a partir de 2003, data da criação e implementação desse programa, esses números da pobreza e do próprio índice de Gini, que não dizendo respeito à pobreza diretamente, mas dizendo respeito à desigualdade na concentração de renda, reflete lá na pobreza também. E nesse primeiro momento, o que eu queria estabelecer como premissa é esse diagnóstico de que a partir de 2003 nós tivemos uma queda nesses números importantíssima e que em 2014 nós passamos a ter um efeito repique. Esses números começaram a piorar novamente.
Isso é o panorama recente que urge que seja alterado. Pois bem, do ponto de vista do papel que o direito exerce na solução desse problema, e sintetizando aqui novamente a discussão, até para que nós possamos retomar quando das questões, um primeiro ponto é a inexistência de um direito que seja neutro. Nós sempre tivemos ordens econômicas que sufragaram determinadas posições político-econômicas sempre dominantes naqueles contextos. E aqui eu trago um especial exemplo, que é bem emblemático, que é da Constituição de Weimar, que em 1919, sob os escombros daquela sociedade oitocentista, os trabalhadores são alçados a alguma condição de protagonismo na Alemanha e, assim, introjetam na Carta Magna de 19 aquela ideia de direitos econômicos e sociais, que representa, sobretudo no caso brasileiro e a partir da Constituição de 1988, uma experiência muito similar e que refletirá também vitalmente na ideia de erradicação da pobreza. Ainda dentro do campo do direito, a teoria do custo dos direitos informa que todas as nossas negociações democráticas, elas são já em si concessões, porque os direitos são positivos e porque os direitos têm em sua intimidade orgânica algum custo financeiro orçamentário, escolher um direito é hierarquizar hipóteses de aplicação do orçamento. Portanto, se todos os direitos são positivos, nós já não falamos aqui em uma liberdade que funciona como mera abstenção e que seria uma mera ausência de atuação do Estado. Pelo contrário, a ideia de uma liberdade clássica, de uma liberdade no sentido liberal, ela pressupõe um sistema judiciário que funcione e reprima ofensas, ela pressupõe um sistema policial que funcione e que reprima ofensas em potência e em ato, e por aí nós seguimos nesta trilha. Isto para trazer essa premissa ao diálogo no sentido de que os direitos econômicos e sociais não podem ser ladeados, não podem ser deixados de lado sob o simples argumento de que apenas as liberdades clássicas poderiam caber no orçamento, já que não teriam, entre aspas, custos. E, por último, fazendo uma breve nota de rodapé, no sentido de que no Brasil nem sempre aquele projeto do economista russo Simon Kuznets foi o único. Nós tivemos a posição também de Celso Furtado, que distinguiu o crescimento de desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento, e é essa premissa que nós estamos trabalhando aqui para fins de erradicação da pobreza, ele pressupõe, no nível do planejamento, a reestruturação das forças potenciais. Ele pressupõe a homogeneização dos potenciais que o país possui e que, a partir disso, desta inclusão, que é também econômica, o país possa se reorganizar no sentido de um progresso duradouro. Passar para o segundo ponto. O terceiro ponto, perdão, e agora nós entramos aqui propriamente no tema da busca de uma solução cooperativa para o problema da pobreza e que toca especificamente nas questões da análise econômica do direito. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos abordar como o individualismo metodológico racional, que se aplica fortemente na análise econômica do direito, conversa de perto com a realidade brasileira. E aqui foram pensados em caráter muito mais exemplificativo do que pretensamente exaustivos, as ideias de homem cordial e de patrimonialismo, respectivamente de Sérgio Buarque de Holanda e de Raimundo Fauro, para pensar a ideia de que esse individualismo metodológico que nasce numa sociedade anglo-saxã, por excelência, em que há um ideal comunitário tanto mais forte do que no Brasil, ele tem uma aplicação que se reforça aqui no Brasil, uma vez lembradas essas ideias de homem cordial, como aquele homem que, na tensão entre o interesse particular e o interesse geral, ele usa um ato de cordialidade no sentido não da generosidade social, mas no sentido do impulso do coração, para levar seu interesse particularista para a arena política. E é isso que acontece no orçamento em detrimento de construções coletivistas. E, de outro lado, nós temos a força do patrimonialismo, que funciona através de um estamento que é imune, é uma verdadeira imunidade natural a tudo aquilo que desafia a organização dos poderes posta desde então. Numa breve comparação com o modelo feudal, o feudalismo se opunha vitalmente ao capitalismo, enquanto o patrimonialismo ibérico, sobretudo e com maior força, aquele português, ele acomoda aquelas alterações que o capitalismo pode trazer para si, e desde que mantenha a organização de poderes desde sempre posta. E é nesse sentido que Robert Schwartz dirá que a solução para um problema do Brasil, para um pensamento dos problemas do Brasil,
existirá o chamado Kant do favor, aludindo ao esforço de síntese que o filósofo alemão fez por ocasião da sua ontognoseologia, para entendermos como o favor, como o jeito, como a introjeção de interesses particularistas no debate público pode ser redirecionado para sairmos de um estado de rent-seeking ou de competição para passarmos para um estado de cooperação comunitária. E, nesse sentido, as escolhas públicas, a teoria da public choice, oferece um caminho que passa pela supressão de custos de transação, entendidos esses custos de transação como aquelas externalidades que as estruturas privadas não conseguiram solucionar por si sós de modo adequado. E nós falamos aqui, especificamente, quando tratamos da atividade erradicatória da pobreza, das deficiências alocativas de renda. Só que as escolhas públicas, elas pressupõem um crivo duplo. Precisa analisar as estruturas particulares de mercado e, ao mesmo tempo, as estruturas do poder público. Porque se um é falho, por conta de ser composto de indivíduos que são maximizadores de seus próprios interesses, num sentido não pejorativo, mas num sentido humano, no outro lado também o será. Em mercado, em Estado, será. E, basicamente, a análise aqui posta parte de duas obras, o Cálculo do Consenso de Buchanan e Tulloch e a Lógica da Ação Coletiva de Manco-Rosso. E, para o efeito do nosso estudo, nós trazemos aqui a ideia de uma pulverização da ação individual, no sentido ativo, isto é, tanto maiores são os grupos, o comportamento tende a ser o de não pertencimento, o de não atuação orgânica. Aqui eles remetem a ideia que Hume trata no seu Tratado da Natureza Humana no seguinte sentido: é possível que dois vizinhos façam a drenagem de um prado, de um pântano que têm em comum. Eles farão de forma correta e ética. Só que quando nós colocamos esse problema entre dezenas de vizinhos, a organização ela tende a se diluir. Não só pela dificuldade de enxergar, de fazer o cálculo de como o meu esforço vai me beneficiar, mas ao mesmo tempo de como esse prejuízo, essa demanda vai afetar os outros também. Essa pulverização do aspecto individual, somadas a essas características básicas do tecido social brasileiro, podem ser lidas através da linguagem que a teoria da public choice busca falar, que é a teoria dos jogos no sentido cooperativo, ou seja, convertendo aquilo que é competição, que é rent-seeking, que é prática predatória no sentido canibalista do orçamento, e transformando isso em cooperação. E aqui a hipótese de trabalho que nós usamos para abordar a ideia das políticas transferenciais é o jogo da semeadura de Palampur, em que nós temos um contexto no vilarejo do norte da Índia, em que os moradores se recusavam a plantar cedo porque os pássaros comiam as sementes e, portanto, só plantavam tarde, perdendo, portanto, o período fértil da terra. E a primeira grade, que aponta o resultado de 4:4, enquanto o agricultor A e B plantam os dois no primeiro momento fértil da terra, é o estado ótimo no sentido de Nash desse equilíbrio. E nós temos lá do outro lado, no oposto, a grade de resultado no seu quadrante de 2:2 como resultado de um equilíbrio de Nash no sentido mínimo, porque todos atuaram da pior forma possível e sem uma coordenação. E passando agora para o problema concretamente abordado, e tentando sintetizar essa discussão, o Bolsa Família emerge nesse contexto como um programa de transferência de renda para famílias que busca, através de condicionalidades, atingir uma população específica, isto é o fenômeno da focalização. Há externalidades que são não econômicas e que a teoria do custo dos direitos ajuda a ler, que são tanto questões que não são propriamente mensuráveis do ponto de vista econômico, mas que vertem em proveito da sociedade, ou seja, autonomia para as titulares, respeitabilidade daqueles núcleos familiares, desestímulo ao êxodo rural, e aqui um dos gatilhos mais fortes que esse programa dispara, que é o da solidariedade intergeracional, em que há casos e estudos de famílias que superam do analfabetismo para a graduação no espaço de uma geração. E entrando propriamente em como o programa Bolsa Família pode ser lido como uma prática de sentido cooperativo nos termos da teoria dos jogos, é que um estudo do Centro de Macroeconomia da USP, que eu passo a demonstrar agora, explicita que a apropriação de cada R$100 aplicados nesse programa, reverte essencialmente em favor das classes da parte de baixo da pirâmide de renda e vão
levando um efeito para as classes adiante. Logo, esse programa, retomando aqui o tópico anterior, ele, uma vez aplicado R$ 100 em termos de orçamento, ele soluciona problemas que levam à produção de 106,7, no sentido de que, estando mantido este valor no topo da pirâmide censitária, há o fenômeno da baixa propensão marginal de consumo, que faz com que ele não gere esse efeito catalisador em toda a economia. Essa eu queria ainda advertir sobre o tempo, viu? Porque, a Perfeito, rigor, o professor. tempo Dito já isto, perfeito. Era só para mostrar para nesse trás. último, certo, só este último tópico para a evolução nominal do programa, que chega a 2014 com um pico nominal de 38,4 bilhões e que vem enfrentando decréscimos. Eram basicamente essas as considerações iniciais, e eu fico ao dispor para tentar responder as perguntas, professores. Muito obrigado. Então, pronto. É porque eu vi 11 slides, mas você interrompeu aí no... O último era só uma saudação mesmo. Pronto. Então, quer fazer a saudação? Faça. Não, professor, na verdade era aquela citação que eu usei no texto de uma obra do Fyodor Dostoiévski, que é Crime e Castigo, em que há um diálogo entre a personagem Marmeladov e o protagonista Raskolnikov, em que lá ele demonstra a diferença entre miséria e pobreza. Aquela é desigualdade e esta é sobre-humanidade. Em palavras sintéticas seria isso. Eu fico muito agradecido pela atenção. Ok. Então, vamos começar a arguição. Eu vou conceder a palavra à professora Ana Frazão, como membro externa. Professora, seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Saulo. Eu começo aqui agradecendo o convite, reiterando o prazer que é estar aqui nessa banca. Então, faço um cumprimento muito especial a você, também ao professor João e, claro, ao nosso candidato Técio. E adianto para você, Técio, que achei muito interessante o trabalho, desde a escolha do tema. Aliás, assim que eu recebi, eu já fiquei bastante empolgada com o trabalho que se propõe a enfrentar esse tipo de assunto, que é um assunto espinhoso, é um assunto delicado e é um assunto que precisa, sim, ser enfrentado pelo direito. Eu não tenho a menor dúvida que, se ele não foi o assunto mais importante da nossa época, é um dos mais importantes. Então, eu acho que a sua iniciativa ela merece todo o reconhecimento nesse sentido, até porque envolve uma série de complexidades. Então, já adianto que gostei do trabalho, você realmente tem uma capacidade de síntese incrível, tem algumas associações no seu trabalho é um trabalho muito criativo, ele tem uma carga autoral, eu achei muito forte, até muito maior do que normalmente a gente encontra em trabalhos de dissertação de mestrado, que normalmente tendem a ficar numa certa zona de conforto, numa sistematização de doutrina, de jurisprudência, e não avançam tanto em conclusões próprias, em análises críticas mais diretas. Definitivamente esse não é o problema do seu trabalho. Agora, eu tive algumas dificuldades com ele também, Técio, então vamos aproveitar essa arguição para tratar delas. Logo que eu vi o tema, como eu disse, eu fiquei super empolgada. Depois que eu olhei o tamanho do trabalho, veja, longe de mim estar aqui querendo sustentar que trabalhos têm que ser grandes, porque eu tenho horror a trabalhos gordurosos, mas eu já fiquei um pouco impressionada com o tamanho do trabalho diante da complexidade do tema. Eu disse, bom, ou o Técio realmente tem uma capacidade de síntese incrível, ou dificilmente ele vai conseguir, nesse espaço, tratar de tantos assuntos relevantes para uma questão tão complexa e tão espinhosa como essa. E quando eu fui à sua bibliografia, eu confesso que essa acaba sendo um ritual que eu faço antes de ler qualquer trabalho. Eu confesso que eu fiquei preocupada, porque eu achei a sua bibliografia muito pobre, não só em termos quantitativos, como em termos qualitativos. Você, inclusive, tem poucos livros específicos sobre o seu assunto, né? Uma bibliografia já muito enxuta e com vários livros bastante genéricos, né? Inclusive de filosofia, livros realmente que você, claro, você usou, mas que não precisaria ter usado. E, de fato, eu fiquei um pouco preocupada quando eu vi uma bibliografia, ao meu ver, tão reduzida e que pouco ou nada dialoga com as discussões mais atuais, inclusive na economia,
a respeito do assunto da pobreza. Então, confesso que daquela primeira empolgação, quando eu fiz esse checklist inicial, eu saí de um estado de empolgação para um estado de preocupação. Mas, apesar de ter iniciado a leitura do seu trabalho com esse estado de preocupação, a leitura me surpreendeu, porque realmente você tem uma capacidade de síntese muito diferenciada. Eu acho que é um trabalho bastante autoral, um trabalho que você vai ao ponto, você oferece realmente uma contribuição, mas repito, né, talvez o seu trabalho, ao meu ver, ele padeça do problema oposto ao que normalmente a gente encontra nas dissertações de mestrado. Aqui faltou pesquisa, não faltou análise crítica, não faltou a gente te ver como autor, não faltou um posicionamento, não faltou protagonismo, não faltou criatividade, mas faltou pesquisa. Repito, é de certa forma um problema oposto ao que eu estou acostumada, que realmente a gente muitas vezes está diante de trabalhos que são grandes compilações, o aluno muitas vezes explorou toda uma bibliografia, mas no fim das contas fez um resumão e não ofereceu realmente nenhuma contribuição relevante além daquela. E quando eu digo que faltou pesquisa, é porque eu acho que há muita literatura recente que poderia te ajudar muito a robustecer várias das suas teses. Quando falta pesquisa, muitas vezes há no texto uma série de afirmações que ficam um tanto quanto soltas e sem uma devida fundamentação. Aliás, em alguns momentos do seu trabalho, me pareceu mais um ensaio do que propriamente uma dissertação de mestrado. Então, não se trata apenas de uma questão formal, ao meu ver, ela tem repercussões também no conteúdo do trabalho, mas realmente isso precisava te dizer. E por quê? Porque escolher um tema como esse é realmente algo extremamente audacioso e, obviamente, isso envolve também um certo ônus. Não é? A gente está falando de um tema em que recentes ganhadores do Prêmio Nobel da Economia trabalharam, como Angus Deaton, o Banerjee, a Duflo, autores, né, famosos como Piketty, a Boucher, ou seja, tinha um manancial de autores muito recentes, muito famosos, que tratam exatamente desse tema, ou seja, a questão da pobreza, a questão da desigualdade, que não foram nem mesmo mencionados por você. E aí você poderia me dizer, bom, mas eu optei por uma abordagem mais tradicional, e essa abordagem ela é totalmente adequada e você foi muito bem sucedido na sua abordagem, mas gera no seu leitor uma certa perplexidade, né? Diante de um assunto que é tão discutido em relação ao qual há uma bibliografia hoje tão pujante, tão rica, por que Técio não explorou nada dessas discussões? A sua bibliografia, a rigor, ela é até um pouco desatualizada, ela parece que parou no tempo, né? Que ela não incorporou uma série de discussões muito atuais que se projetam sobre o tema. Então, eu repito, eu respeito muito essas escolhas metodológicas, mas realmente aqui, por uma série de circunstâncias, talvez você possa me esclarecer, não sei se faltou um certo tempo, eu achei que faltou pesquisa e isso comprometeu o resultado do seu trabalho, embora, claro, ele seja um resultado, como eu disse, muito interessante e eu não tenho a menor dúvida que você compensou, ao meu ver, essa falta de pesquisa e de uma bibliografia mais diversificada e mais sólida, com uma capacidade crítica e de análise que realmente são muito diferenciadas. Um cuidado também, né? A bibliografia já é exígua e você ainda cita de segunda mão inúmeras vezes, né? Um texto do Coutinho que está lá como referência de diversos autores. Então, também um ponto que, em relação ao qual você deveria tomar um cuidado especial, principalmente diante de um trabalho que, ao meu ver, já tem um déficit de pesquisa bibliográfica e se você, além de tudo, começa a fazer citações de segunda mão, ao meu ver, você potencializa esse problema. Então, essa foi, na verdade, a minha primeira impressão do trabalho. Eu achei que realmente faltou pesquisa, mas fiquei surpreendida com o resultado. Gostei da forma como você se posiciona sobre o tema e acho que o seu trabalho é utilíssimo para o campo do direito, porque ele tenta fazer conexões entre direito, sociologia e economia que não são
conexões triviais, ele faz isso de uma maneira muito objetiva, de uma maneira muito didática. Então, apesar dessas observações, eu tenho que reconhecer que, considerando as dificuldades do tema, o seu trabalho, sem dúvida nenhuma, ele oferece uma contribuição nessa área. E, na verdade, eu vou querer aproveitar esse meu tempo aqui, Técio, para tratar de algumas questões com você, até para a gente ter uma oportunidade de diálogo, de poder te ouvir um pouco. Mas realmente fiquei um pouco curiosa com o seu itinerário de pesquisa, como você fez as suas escolhas, porque, repito, diante de um tema como esse, eu fiquei assim, muito impressionada de você não ter citado alguns dos autores que estão aí, tipo, na ordem do dia, né? Nos jornais, nos veículos de comunicação, em tudo que é canto. Alguns autores que a gente até tenta se afastar deles, mas eles praticamente caem no nosso colo quando a gente está lidando com esses temas. Em primeiro lugar, Técio, eu achei o seu trabalho um trabalho muito interessante, porque, em vários aspectos, ele é quase um trabalho multidisciplinar. Né? Você traz grandes clássicos da sociologia para tentar explicar a motivação do comportamento do brasileiro e, a partir daí, fazer links com a teoria econômica, mas você assume desde já que o seu trabalho é um trabalho de análise econômica do direito. E a gente sabe que essa expressão ela não é propriamente um bloco monolítico. E eu não entendi exatamente o que você quis dizer com isso. Tanto que no seu trabalho você se utiliza tanto da expressão análise econômica do direito, como também de direito e economia. Então, me pareceu em alguns momentos que você queria fazer aquela diferenciação que muitas vezes acontece na literatura norte-americana, né, entre a Economic Analysis of Law e o Law and Economics, mas eu não sabia exatamente qual era a abordagem que você estava buscando. E isso é particularmente delicado, porque, como eu disse, você trabalha com uma perspectiva multidisciplinar em vários aspectos, e você mistura autores vinculados a tradições muito diferentes, né? O Buchanan, que é, digamos assim, um dos neoliberais mais clássicos e considerados mais conservadores da teoria econômica, e o Stiglitz, né, o Samuel Bowles, que é considerado por muitos um autor totalmente contrário ao mainstream, moral economics, vamos tentar pensar em diversas outras abordagens e etc. Então, eu acho que seria um pouco importante você situar para o seu leitor onde é que você está se posicionando aqui. É um direito à economia num sentido mais amplo, que a gente pega autores de diferentes tradições para tentar encontrar um ponto em comum, é análise econômica num sentido mais restritivo, mais tradicional, porque, inclusive, você utiliza, né, de A, D e depois de direito e economia, porque, no mínimo, parece que você mesmo, como pesquisador, pode estar oscilando em relação a um pressuposto que, ao meu ver, precisava ficar bem claro no seu trabalho. De questões realmente de conteúdo, Técio, eu teria duas questões. A primeira delas, o seu trabalho é sobre o dever de erradicação da pobreza. E esse acaba sendo um dos grandes diferenciais, é um trabalho jurídico. Então, é um dever do Estado, que é exigível e que, portanto, não é apenas uma questão de política pública, o Estado decide se, como, quando quer fazer, não é verdade? Mas eu notei uma certa oscilação no seu texto entre aquilo que o Dworkin faz de diferenciação entre os principles e as policies, né? Ou seja, se realmente é um dever, cadê o caráter cogente, vinculante, de exigibilidade? Em vários pontos, pareceu que você estava sustentando a erradicação da pobreza como uma política pública conveniente, adequada, mas não necessariamente como um dever exigível do Estado, inclusive como instrumentos, né? E para o jurista, querendo ou não, esse acaba sendo um foco sempre muito importante, né? Se é um dever, como é que eu posso fazer para que o Estado, de fato, cumpra esse dever? Qual é a medida de exigibilidade, de eficácia desse dever? O próprio aspecto do dever, ao meu ver, de certa forma, fica um pouco obscuro até na sua conclusão. Salvo o melhor juízo, você não menciona nem mesmo a palavra dever na sua conclusão. O que me parece, embora, claro, tenha algumas afirmações mais gerais que apontam no sentido de que haveria, sim, uma vinculação do Estado
a esses compromissos. Mas, repito, ao ler o seu trabalho, para mim não ficou tão claro onde é que realmente ele se encontrava. Aqui é realmente um trabalho de princípios e de deveres, um trabalho jurídico, é um princípio mais no âmbito de política pública, um trabalho que poderia até ser considerado de ciência política ou mesmo de economia política, né? Qual é, então, o elemento jurídico central que, ao seu ver, e veja, não vejo problema nenhum em você partir até para outras abordagens. Aliás, eu sempre reitero muito a importância da multidisciplinaridade, mas como o seu próprio título já evoca essa carga jurídica a partir do dever, eu queria realmente entender um pouco como é que você vê isso e como esse dever realmente seria exigível, porque da forma como foi feito, me pareceu mais uma sugestão de política pública que vai ser implementada se, como e quando o Estado quiser, mas não de maneira obrigatória, com aquela coercitividade e imediatidade que normalmente é uma característica desse dever jurídico, né? Também um ponto sobre o qual eu gostaria de te ouvir. O seu trabalho, dentre as muitas virtudes, ele ressalta que a desigualdade hoje realmente ela é um problema muito mais político do que econômico, né? Ou seja, o seu trabalho mostra, inclusive com índices, que resolver o problema da desigualdade traz benefícios econômicos. E aí, isso, de certa forma, né, nos remete à conclusão do Stiglitz, né? Eu acho que você trabalha, né, embora eu não esteja localizando ele aqui agora na sua bibliografia, mas, enfim, você fala dele e acredito que você se baseia na obra O Preço da Desigualdade, né? Quando ele diz que a desigualdade hoje é clarissimamente um problema político e que isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É bom porque pode ser mudado de acordo com a mudança da decisão política. E o que ele fala é ruim porque a gente sabe como é difícil mudar essa decisão política. Mas já que seu trabalho é um trabalho também jurídico que fala em dever, eu te pergunto, e se o resultado econômico fosse diferente? Isso impactaria na sua análise de alguma maneira? Né? Porque durante muito tempo, essa foi a discussão que se colocou, a ideia de trickle down e primeiro o bolo precisa crescer. Então, é como se, bom, para reduzir o problema da pobreza, eu preciso me submeter a uma lógica econômica que implica primeiro crescimento e depois distribuição. Hoje a gente está vendo que não, que o bolo precisa, sem essa distribuição e sem redução de pobreza, nem mesmo o bolo está crescendo. Então, hoje, digamos que a gente tem um certo alinhamento no tratamento dessa matéria. Mas até porque você nos propõe um diálogo muito interessante entre direito e economia, eu queria também te provocar sobre essa questão, né? Se os índices não fossem tão incisivos nesse sentido, o que prevaleceria aqui? O argumento econômico prevaleceria sobre o argumento jurídico? Como se daria o diálogo entre direito e economia? Então, repito, para mim, esse diálogo hoje, no que diz respeito ao seu problema específico, que é a erradicação da pobreza, é um diálogo fácil, porque aqui os indicadores econômicos estão apontando para o que o próprio direito também aponta. Então, erradicar pobreza se trata hoje de uma questão de atendimento a imperativos éticos e morais, a normas jurídicas e também a imperativos econômicos. Mas não necessariamente isso poderia acontecer, né? Então, fiquei realmente muito curiosa, porque diante desse cenário, se a gente sai, né, dessa zona de conforto, né, o que nem sempre é simples quando a gente está falando de direito à economia, né, ou seja, uma espécie de convergência entre a norma jurídica e supostamente o substrato econômico. Como é que você veria esse tipo de problema? E, por fim, Tessie, uma última questão. A questão das análises quantitativas. Eu não tenho a menor dúvida da importância de indicadores para a identificação do problema. Você aponta isso muito bem no seu trabalho e aponta muito bem na sua própria exposição. E também não tenho dúvidas do quanto é importante
as suas propostas ao salientar essa análise de ganhos líquidos, de direitos, de custos líquidos, de direitos de ação coletiva e etc. Porém, quais são os limites dessas análises quantitativas, né? Ou seja, é possível lidar com um problema como esse, que é o problema de pobreza, tão somente a partir de uma lógica quantitativa? Eu te digo isso porque vários dos autores, inclusive dos economistas que têm trabalhado esse problema na atualidade, exatamente têm dito que não, que essa lógica quantitativa sozinha não será suficiente para orientar algumas das decisões importantes nesse sentido. Então, gostaria também de te ouvir a esse respeito. Eu acho que são essas, então, as minhas considerações. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença, agradecer o convite e dizer que, apesar dessas observações, Técio, a mera coragem de escolher um tema tão importante, tão provocativo como esse, já mostra realmente o mérito do seu trabalho. E eu particularmente acho que todas as considerações que eu fiz, elas certamente podem ser perfeitamente complementadas depois, no momento posterior, diante de uma situação em que você cogite de publicação, porque, de fato, eu acho que o seu trabalho é um trabalho que lança uma discussão fundamental, faz isso de uma maneira muito objetiva e didática, e, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um trabalho que precisa realmente ser lido. Então, eu queria que você recebesse as minhas críticas e as minhas sugestões no sentido muito mais de aperfeiçoamento. A gente vê claramente pela sua preocupação até com a escolha do tema que provavelmente você não vai ficar por aqui, e se assim for, né, que você até também aproveite essas considerações para um futuro aí de pesquisa. Você tem o mais difícil, que é a capacidade de crítica e que é esse protagonismo na escrita. Juntar isso com uma pesquisa de maior qualidade é muito mais fácil do que o contrário, que é muitas vezes o aluno que tem um esforço de pesquisa enorme, mas não tem, talvez, alguma das virtudes intelectuais que você demonstrou aqui no seu trabalho. Eu acho que seriam essas as considerações, professor Saulo, já agradecendo mais uma vez e reiterando aqui a enorme honra que é de participar dessa banca. Muito obrigada. Professora Ana, essas observações, essas riquíssimas observações, precisam ser levadas em conta pelo mestrando Técio, né? Ele vai poder falar sobre elas, mas eu já passaria ao professor João Glicério, então, a palavra, e nós faríamos um sequenciamento e daríamos a palavra ao Técio depois. Professor João, com a palavra. Obrigado, professor Saulo. Boa noite a todas e a todos os presentes, ainda que virtualmente. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para participar da banca, pelo professor Saulo, que foi meu professor na graduação, no mestrado, no doutorado, quem tem um mestre já há muito tempo, né? Tem me orientado, tem conduzido e hoje participando do programa de pós-graduação junto com ele. Também deixar aqui minha alegria registrada de participar de uma banca com a professora Ana Frazão, quem eu admiro já há muitos anos, né? Tenho um carinho especial, tanto pela sua forma de raciocínio, como pela sua escrita extremamente peculiar, positiva, profunda. Então, fico muito feliz em dividir uma banca com a professora Ana Frazão. E, Técio, eu também queria te parabenizar pelo trabalho, porque o que a professora Ana falou, nós também enfrentamos aqui na Universidade Federal da Bahia, na Universidade Católica de Salvador. Nós normalmente encontramos trabalhos com a pesquisa extensa, trabalhos também muito extensos, mas com uma análise crítica pobre, né? E não é o caso do seu trabalho, muito pelo contrário. O seu trabalho tem uma análise crítica muito bem feita, a partir das bases que você trilhou. Também tem a emissão da sua análise pessoal a partir da pesquisa realizada. Isso é muito positivo, tá? Demonstra uma capacidade de pesquisa rara, mas que não foi, como a professora Ana muito bem colocou,
amplamente implementada. Talvez pelo tempo, talvez por outras questões, mas o trabalho em si demonstra que você promove com uma destreza peculiar o diálogo entre as fontes que você escolheu. Né? Você faz uma análise de cada fonte, faz com que demonstre a importância de cada fonte em seu trabalho. Então, você não se limitou a replicar textos, a replicar o que outros autores diziam, mas, de fato, fez um trabalho dentro da pesquisa, a parte de análise, muito bem feita. Tá? Eu acho que talvez o seu título não reflita exatamente o seu problema. É possível fazer um título que não reflita exatamente o problema, mas eu prefiro os títulos que refletem exatamente o problema de pesquisa. E quando você coloca o Estado e o dever de erradicação da pobreza, parece ao leitor apenas que você vai tratar dessa obrigação do Estado de erradicação da pobreza e você não fez só isso, né? Mas é uma possibilidade, tá? Um título, acho que mais comercial, né? Menos acadêmico, também é possível. Eu compartilho da professora Ana, tá? A ideia de que, primeiro, a escolha do tema é extremamente importante e você escolheu um tema importante, tá? Você escolheu um tema relevante, um tema que é objeto de discussões no mundo inteiro o tempo todo. Tanto que, das últimas edições do Prêmio de Ciências Econômicas do Banco da Suécia, né, a gente tem ali, pelo menos 2015, 2019, trabalhos alcançados pela pobreza, pelo tema relacionado com a pobreza. Então, você fez uma escolha muito positiva. E, não obstante, a crítica feita pela professora Ana mereça até ser ressaltada aqui. Esses trabalhos mais recentes não foram enfrentados no seu trabalho, na sua dissertação, né? Então, valeria, sim, essa busca. A economia, né? A economia foi o único prêmio que não estava no testamento de Alfred Nobel. Ele foi constituído algum tempo depois, mas vale a pena buscar, sim, os trabalhos mais recentes acerca da pobreza. É uma preocupação antiga e é uma preocupação também que tem, de certa maneira, alcançado os professores de direito empresarial, notadamente professores de direito empresarial da USP, tem se dedicado em algum momento da sua trajetória a também estudo da pobreza, tá? Então vale a pena você fazer uma busca acerca desses trabalhos. E aqui no seu, quando você estabelece qual o objeto da sua pesquisa, né? Você coloca analisar a viabilidade e consequências juseconômicas do dever estatal de erradicar a pobreza. Você coloca aqui logo no seu resumo. Então, me parece que o título deveria estar mais relacionado com o objeto, com o objetivo, né, que você pretendeu traçar em seu trabalho. Tá? Sumário muito bem estruturado, dentro da sua escolha de pesquisa, das suas escolhas de pesquisa, das suas escolhas metodológicas, um sumário muito bem estruturado. Eu só não colocaria aqui as letras em itálico, né? Não há necessidade das letras estarem em itálico na seção 4, nas subseções do capítulo 4. Eu fiz algumas anotações acerca dos gráficos apresentados. Veja só, eu em um momento distante da minha atuação no magistério, eu fui professor de matemática e estatística. E uma coisa que eu sempre falava acerca das análises estatísticas é que mais importante do que apresentar os números e os resultados é apresentar a metodologia empregada, tá? Então, seria muito importante que a metodologia fosse detalhada,
você apresentou em alguns momentos a metodologia que foi empregada nas análises numéricas que você trouxe, mas seria muito importante que ela fosse também apresentada, ainda que no anexo ou na nota de rodapé, que a metodologia dos trabalhos apresentados também fossem demonstradas, tá? Porque uma alteração metodológica numa variável altera substancialmente o resultado. E o leitor precisa saber quais foram as escolhas daquele pesquisador, para que, eventualmente, ele possa ou não concordar com as escolhas e aceitar ou não, acatar ou não o resultado apresentado, tá? Então, essas informações metodológicas são muito importantes e merecem estar aqui, até porque, até num tema em que você discute o critério de pobreza, ele muda e muda bastante de país para país. Muda e muda substancialmente do mundo ocidental para o mundo oriental, por exemplo, né? Então, é importante que você... As necessidades humanas, elas mudam radicalmente, então isso naturalmente influencia nesse critério. Então, por isso que a metodologia é tão importante também de ser apresentada dos dados estatísticos que você trouxe, tá? Eu acho que seu trabalho foi muito bem escrito, tá? Você tem uma redação muito boa, isso também merece ser ressaltado. E a forma como você desenvolveu o trabalho se parece muito com a forma como eu gostaria que o trabalho fosse desenvolvido. Tá? A conclusão pontuada, as análises, a forma como você desenvolveu os argumentos. Então, eu acho que a parte da questão, né, da pesquisa relacionada com o tema, retirando este dado, o seu trabalho foi um trabalho muito bem feito. Muito bem feito. Tá? É claro que a atualização e o avanço acerca das discussões do tema era muito importante, mas se eu pudesse desconsiderar isto, a análise do trabalho é um trabalho extremamente bem feito, bem escrito e com uma conclusão pontuada. Talvez seja essa uma das maiores críticas que eu faço aos trabalhos de dissertação e as dissertações e teses, é que muitas vezes a conclusão ela é genérica, ela é uma conclusão sem uma análise crítica contundente. Não é o caso da sua, tá? É uma conclusão muito pontuada, direcionada ao problema que foi apresentado, apesar de haver uma certa desconexão, ainda que parcial, entre o problema inicial proposto e as conclusões que você chega ao final, tá? Então, eu acho que vale a pena, sim, você só... Eu não sei se o momento em que você fez porque isso é absolutamente natural. A gente começa a pesquisa e muitas vezes a pesquisa nos leva a outros caminhos que não aqueles inicialmente pensados. Por isso é que você precisa rever o seu projeto de pesquisa ao final. Tá? Aquilo que você pretendia e entendia ao final precisa ser revisto para que esteja perfeitamente adequado ao que está sendo proposto, tá bom? Então, vale sim essa revisão ali da introdução, do seu resumo e também do título, para que ele esteja adequado. Tem uma bobagem aqui formal, né, mas que merece ser mencionada, até porque na questão das normas da ABNT você foi muito preciso, inclusive. Foi muito preocupado, muito atento às normas da ABNT, isso é muito positivo também, mas sempre alguns detalhes escapam, e aqui escaparam 2 detalhes, né? Você trouxe a edição dos livros que estavam em primeira edição, o que a norma expressamente desconsidera, né? Você indica a edição a partir da segunda, e quando você repete o autor,
deve colocar apenas 6 underlines. E você aqui colocou um número completamente diferente. Você ia para 11 em um caso, 5 em outro, então você variou bastante aqui o número de underlines. Mas a estrutura das referências foi muito bem feita, a estrutura, o respeito às normas da ABNT no trabalho é um ponto extremamente positivo também do seu trabalho. Do ponto de vista metodológico, é um trabalho muito bem construído. Tá? Só precisa fazer aquelas adequações que eu mencionei anteriormente, mas é um trabalho metodologicamente muito bem construído e com respeito às normas da ABNT. Tá bom? Com isso, Técio, eu devolvo a palavra ao presidente, professor Saulo Casale, para que possa direcionar os trabalhos. Obrigado, professor João, obrigado. E parabenizo a ambos, tanto a professora Ana quanto o professor João, pela análise que fizeram, né? Que efetivamente descobriu o trabalho, desvelou o trabalho de Técio, que efetivamente, durante todo o curso da orientação, nós discutimos ideias, não é isso, Técio? A questão, fundamentalmente para nós, era discutir ideias. E aí, professora Ana, a gente sempre reflete, né, sobre o objetivo de um trabalho de dissertação. Né? Nós temos aquelas diretrizes CAPES que recomendam que todo o trabalho de dissertação proceda a uma revisão de literatura sobre o problema. Não se busca tanto originalidade, não se busca tanto ineditismo, não se busca tanto... E, de certo modo, a CAPES condicionou, né, o modo como os programas de pós-graduação se conduzem em relação às orientações, e aos trabalhos que são produzidos. Né? Sempre devemos fazer com que o aluno adote um marco teórico, um referencial teórico, para ele ter, pelo menos em relação a isso, a condição de fazer a revisão de literatura apropriada. E são produzidos os trabalhos, mas realmente nós temos, e nós, professor Ana Frazão, que integra o programa na UNB, o professor João, uma certa frustração quando não encontramos nesses trabalhos, principalmente quando estamos em mestrado, qualquer ideia útil, original, ou qualquer novidade, ou qualquer reflexão própria, qualquer crítica, ou opinião crítica. Nós sabemos que o aluno atendeu, cumpriu o quanto lhe competia cumprir, atender, alcançar, e toda a orientação foi nesse sentido, tentando esgotar a bibliografia. Nós chegamos em um determinado, não sei se o Técio se lembra, discutir sobre o Piketty, né? Se valia a pena ler o Piketty, se não valia a pena ler o Piketty. E aí a preocupação passou a ser outra, né? A preocupação passou a ser muito... Bom, e qual é? Bom, você está tentando utilizar aí a metodologia ou direito à economia, vamos falar assim, para não fazer aquele privilégio para a economia que a análise econômica dá, né? E você tem essa metodologia, você tem esse referencial dentro dessa área, e realmente, professora Ana, são meio datadas as análises da direito à economia, porque este movimento ele tem nos Estados Unidos um tanto quanto andado em circunlóquios ali, eu vejo isso um pouco lá. E você tem que fazer uma ligação com a área jurídica para você não receber aquela crítica contundente de que se você se afastou completamente da área jurídica, daí a preocupação do Técio em tentar atrair, né, a questão como dentro de um escopo de
de decisão, né? De decisão da administração, sujeita, consequentemente, a controle judicial de eficiência, de legalidade, etc. Bom, eu sucedo a todos nessas críticas que fizeram. Realmente, o trabalho se comportou desta forma e celebro também o quanto celebraram os pontos positivos que o trabalho trouxe. O trabalho está feito, o trabalho está exposto ao mundo. Eu sucedo a professora Ana Frazão. Esse trabalho precisa realmente ganhar publicação, ganhar a força de alcance de um público maior. E, ademais, como orientador, eu acho que a maior parte das observações e críticas já foram feitas, né? Por isso que muitos programas, professora, nem colocam o orientador em banca, né? A gente conhece alguns programas que não fazem isso, porque o viés de algumas questões né, fica esvaziado, já foi feito durante a produção do trabalho, já foi convencido do contrário. O dilema tempo e ars longa, vita brevis, o tempo sempre permitiria o recurso a mais fontes. Mas vamos deixar o Técio responder a tudo que foi colocado para ele. Então, dá a palavra ao Técio para que ele próprio se defenda e exponha e traga seu ponto de vista aí sobre o que foi dito sobre o seu trabalho. Técio, eu vou lhe dar a palavra, então. Perfeito, está certo, obrigado. Bom, desde já, obrigado aos três professores, professora Ana, professor João, professor Saulo. Respondendo primeiramente pela ordem à professora Ana Frazão, eu achei extremamente empolgantes as indagações que a senhora me fez, professora, porque algumas delas eu já senti que eu ia ser indagado realmente, e tentando começar pela ordem sobre a própria extensão do trabalho e a questão da bibliografia. Bom, isso foi decorrência de uma opção que eu fiz, eventualmente poderia até ter sido uma opção mais abrangente, mas como a opção metodológica que eu fiz foi de instrumentalizar a análise desse contexto fático dos programas transferenciais a partir da ferramenta da Public Choice, eu imaginei que meu esforço ficaria melhor alocado na percepção de causalidades dentro desses programas de transferência de renda ao longo da história do Brasil. E se eu fosse levar para um outro lado da economia, que desde já eu abro até um parênteses, eu anotei todas as indicações bibliográficas que a senhora fez, professora, e vou me debruçar sobre elas, porque, como a senhora falou, é um tema ao qual eu vou voltar, acho que eu não vou sair dele tão cedo, e que eu vou passar por esses autores que a senhora generosamente me colocou. Mas fechando aqui a nota de rodapé, como eu tentei estabelecer relações de causalidade que pudessem chancelar a lógica da public choice, isto é, transformando jogos de competição em jogos de cooperação, eu precisaria estudar como é que essa dinâmica se dava na prática. Então, por conta disso, talvez até pelo pouco tempo realmente que o mestrado nos oferece para a feitura da dissertação, por ter feito essa opção, eu imaginei que estudar autores estrangeiros que dissessem pouco, não dissessem tão profundamente sobre o programa transferencial brasileiro, talvez não acrescentasse um argumento que eu queria trazer. Mas, desde já, eu acolho, e outras indicações que a professora tiver, eu fico ao dispor para receber por e-mail. Ainda dentro do tema bibliografia, a questão das citações de segunda mão, professora, tem um problema de pandemia que fala um pouco sobre essa dificuldade, que é a questão de não ter tido acesso às bibliotecas. Durante quase toda a feitura do trabalho, ele se deu dentro da pandemia mesmo, então não pude, todos os livros eram realmente meus. E por conta disso, professora, e ainda também dessa escolha metodológica de priorizar a public choice, os livros que eu busquei indicar falavam muito mais diretamente sobre como, historicamente, as políticas transferenciais tinham essa simbiose de um círculo virtuoso, de relação de causalidade dentro da economia brasileira.
E foi essa a opção que eu fiz, e eventualmente, a partir de uma expansão desses estudos, como a professora falou, de fato eu tenho interesse em seguir, os autores que me forem indicados já vão ser pesquisados com muita voracidade. Quanto à discussão sobre a análise econômica do direito, ou direito e economia, implicando a primeira uma certa primazia do elemento econômico sobre o jurídico, e a segunda alguma coisa como um equilíbrio, ou se não, até uma prevalência do elemento do direito, nesse primeiro momento eu estou usando a análise econômica do direito como ferramenta do trabalho, porque de fato houve alguma prioridade em maior ou menor grau ao longo do texto para o elemento econômico, para a construção, entre aspas, a construção de um caso em que o jogo cooperativo forneça soluções comuns a todos os nacionais. E quando eu falei em direito à economia, salvo engano, foi lá no tópico do custo dos direitos, eu estava falando muito mais da justificação metodológica e tratando essa questão de forma ampla para significar, para responder àquelas críticas que são feitas quanto a estes dois movimentos, no sentido de que eles eventualmente trariam consigo algum antagonismo com premissas morais. E não é esta a questão da análise econômica do direito e também não do direito e economia. Mas, feita essa pontuação, professor, eu vou revisitar o tema para, eventualmente, até deixar mais compreensível essa ideia que eu tive de defender, tá? E, se for o caso, até adequar a partir desse aperfeiçoamento que a senhora me aponta. Com relação aos autores de pensamento diversos, de fato, professora, eu trago Buchanan e Tullock, que usam essa ferramenta da public choice para estabelecer o cálculo de como os indivíduos agirão numa sociedade, seja para a coletivização da ação no nível associativo, seja para essa coletivização da ação no nível institucional, portanto estatal, e ao mesmo tempo trago algumas incursões do professor do economista Joseph Stiglitz, também Prêmio Nobel de Economia recente, no seguinte sentido. E até uma crítica que consta da obra do professor português José Collen, a obra dos professores Buchanan e Tullock, o cálculo do consenso, é que os exemplos seriam, na exata expressão do professor português, seriam espartanos demais, os exemplos que Buchanan e Tullock trazem. Eu não concordei com essa crítica e busquei até justificar dentro do texto que eles me pareceram muito mais introduzir uma ferramenta de análise, uma ferramenta que, usando a guilhotina moral da Constituição, como eles dizem, no sentido de não perpetuar o regresso de discussões prescritivo-filosóficas ao infinito, mas usando essa guilhotina moral, estabelecer que acordos práticos podem ser feitos num sentido cooperativo. Ou seja, como é que nós podemos usar os recursos que são escassos através de pontes que possam justificar o jogo do ganha-ganha, que a teoria dos jogos traz. O jogo da semeadora de Palampu é um exemplo eloquente e que busquei abordar o programa transferencial do Bolsa Família a partir dessa ferramenta. E nesse ponto, professora, há um trecho da obra dos professores Cass Sunstein e Stephen Holmes, a teoria do custo dos direitos, que eles informam que as compreensões que a teoria do custo dos direitos faz, que dialoga muito proximamente com a public choice, elas às vezes são desagradáveis a uma perspectiva, entre aspas, progressiva do direito, e às vezes elas são desagradáveis a uma perspectiva também, entre aspas, conservadora do direito. Por quê? Porque nem sempre há uma eficiência naquela medida que é adotada conforme uma determinada postura ideológica. E se assim o é, e os recursos são escassos, o direito precisa exercer um papel que é o de guiar essa atuação institucional para fim de que ela possa surtir o seu máximo efeito. Então, nesse sentido, eu busquei defender, da melhor forma que pude, que há uma convergência nesse específico ponto, e até porque os programas de transferência de renda se situam num feliz consenso entre perspectivas monetaristas e perspectivas fiscalistas da economia, no sentido de que esses programas são necessários. Ainda que não haja uma sobreposição dessas fundamentações, mas os programas transferenciais constam de ambos os campos de interpretação da economia. Pois bem, agora tratando da questão da juridicização do tema da legitimidade constitucional da erradicação da pobreza, legitimidade do ponto de vista da correção, em conformidade com a Constituição, e eventualmente até tendo sido trazida uma certa ambiguidade com relação à diferença que Dworkin coloca entre princípios no nível individual e policies já no nível coletivo.
Então, professora, nesse ponto específico, eu mesmo, na reunião de qualificação com os professores Saulo e João Glicério, eu entendi que cabia puxar esse fio adiante, só que eu entendi que naquele momento eu não conseguiria ter fôlego para tratar da forma que eu queria. Inclusive, eu tenho muita vontade de seguir esse estudo, estabelecer um diálogo com proximidade, com a perspectiva que a jurisdição constitucional tem assumido contemporaneamente no Brasil, no sentido de tutelar também essas situações de fato que se situam no plano macro. De fato, eu concordo com a senhora, poderia ter tido um desenvolvimento melhor e eu espero conseguir fazer esse melhor desenvolvimento ainda. Com relação à questão ainda com relação à questão da juridicidade econômica, se eventualmente essa relação de economicidade do combate, do enfrentamento à pobreza no sentido de ganhos coletivos, se ela não existisse, como ficaria essa juridicização? Bom, professora, eu imagino que aplicando a lógica da teoria da public choice, nós precisaríamos enfrentar esse problema a partir de algum modo de curva. Isto é, nós conseguiríamos justificar, ainda que num cenário de não benefício coletivo da erradicação da pobreza, alguma medida constritiva para que ela acabasse, me parece que ainda assim, sim, porque há um aparente paradoxo da propriedade nessa discussão que a teoria do custo dos direitos e a public choice traz, qual seja, como a sociedade pode assegurar instituições que protejam a propriedade, como sistema judiciário, como sistema policial, corpos de bombeiros, e um nível mais sofisticados, até o Instituto Nacional de Proteção da Propriedade Intelectual, como a sociedade pode sustentar essas instituições e, ao mesmo tempo, conviver com um quarto de sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. Me parece que, trazendo a lógica da hierarquização de decisões e de que concessões sempre são feitas, típica da teoria do custo dos direitos e que também está presente implícita e explicitamente na teoria da public choice, me parece que ainda assim seria o caso de que esse mandamento de erradicação da pobreza teria, do ponto de vista constitucional, legitimidade e que teria ainda assim uma lógica econômica também. É uma justificativa que eu posso enfrentar. Sobre a questão das análises quantitativas, eu tenho uma dificuldade, professora, que eu me deparei que, quando da pesquisa, e que até também entra no tópico da bibliografia, que é de poucas obras que tratassem sobre esse tema especificamente. Depois que eu concluí o texto, inclusive, eu consegui localizar mais umas duas que eu adquiri de pronto e que já comecei a estudar, mas que, efetivamente, quando estava estudando, muito mais me municiaram dados institucionais do IPEA, da OCDE, do Ministério da Segurança Social e outros afins, do que propriamente obras do direito. Os demais socorros que eu tive foram de planos dos demais ramos do saber e muito pouco do direito. Então, não consegui localizar essa bibliografia que, pela escolha metodológica que eu fiz, repito, que foi de tentar justificar, de construir um caso nas bases da public choice, me levou a esse afunilamento e ainda mais que com as dificuldades de obtenção de bibliografia atualizada, além do mais a respeito dessa política pública, eu consegui apenas isso que eu pude apresentar, de fato. Como a senhora falou, é um estudo que está vivo e que precisa continuar a ser feito, inclusive para incorporar essas pontuações que a senhora fez com muita profundidade, que estão todas anotadas aqui, não são só objetos de questionamento, serão objetos de uma releitura, de uma reinvestigação, para que eu possa absorver tudo que a senhora me repassou. Professor Saulo, eu repasso para o senhor, como é que fazemos? A professora Ana se manifesta, ou eu passo para o professor João? Você pode responder em bloco também, você respondeu para o professor Daniel, responde para o professor João, já responde a mim. Eu até, enquanto você falava, eu pensava, né, professora Ana, se ele realizar pesquisa, abrangendo toda a literatura que se produziu nos últimos anos, ele faz uma tese, aí vira doutorado, né? E se ele resolver o problema, vai para o Nobel de Economia, João. Mas sigamos, pode continuar, Tessa, por favor. Pronto.
sobre as pontuações do professor João Glicério, que o professor João Glicério, já na qualificação, me ajudou a subir uns bons degraus do trabalho com seus gentis apontamentos da metodologia que eu busquei incorporar da melhor maneira ao texto, professor João. Com relação ao título, especificamente, realmente é o caso de repensar talvez até a própria especificação, para incluir não só o objetivo fundamental da erradicação da pobreza, mas também para explicar o próprio objeto de pesquisa, que foi um programa transferencial de renda no nível simbólico e sua análise pela ferramenta da análise econômica do direito, mas especificamente da public choice. Realmente é o caso de verificar, professor, porque, de fato, é aquilo que o senhor falou e que eu senti durante toda a feitura do trabalho. A gente começa com uma ideia, só que quando nós caminhamos ao longo do trabalho, nós ainda não sabíamos de tudo que iríamos enfrentar e, portanto, esses meandros que nós percorremos, eventualmente, nos levam a especificidades que não estavam previstas lá naquele título inicialmente. Então, é uma oportunidade realmente até de, quem sabe, rever para aperfeiçoar, sem prejuízo do que já compõe, que eu considero um título muito bonito, que inclusive contou com a sugestão do professor Saulo, mas para aperfeiçoá-lo no sentido de especificar melhor. Pois bem, professor João, o segundo tópico, que é sobre a aplicação dos trabalhos mais recentes de economia, eu repito, como eu fiz essa escolha, que talvez tenha me amarrado um pouco, de analisar um programa transferencial especificamente dentro da lógica da public choice, de fato, eu não busquei trabalhos que tratassem das questões de uma forma que, dentro da minha limitação de tempo e até de fôlego também, que eu entendesse que tivesse um custo-benefício, para usar uma expressão melhor, tivesse uma aderência melhor ao texto que eu estava buscando construir. Fico ao dispor também, é uma riqueza qualquer indicação que o senhor me faça, porque é um trabalho que eu vou continuar. Sobre as questões do sumário, professor, realmente a questão da letra em itálico me pareceu uma opção, me pareceu algo que era opcional, mas é o ponto até de rever também, sendo o caso, como melhorá-lo. Sobre os gráficos, que é o ponto adiante que o professor João Glicério coloca, os gráficos do programa Bolsa Família, professor João, eles têm dificuldades intrínsecas, que, inclusive, quando eu tento começar a falar do problema, eu de saída quis explicitar as dificuldades metodológicas, que vão desde o fato decorrente, inclusive, de uma perspectiva de análise comportamental de grupos, de que grupos que não são organizados são sempre subrepresentados institucionalmente. Isto se reflete em uma pobreza também na própria análise institucional desses dados. Citei um texto do professor Coutinho, em que é discutida a própria inexistência nas primeiras pesquisas do PNAD de uma captação de quantos eram os abrangidos pelo programa Bolsa Família, como estava se dando o monitoramento desses dados. Então, nós temos uma dificuldade que é da inexistência de uma unidade conceitual para esses problemas e, ao mesmo tempo, nós temos uma dificuldade metodológica até mesmo da captação. Dentro do material secundário, que não eram exatamente dados primários que eu pude conseguir a respeito dessa política, e dentro dos dados secundários que eu busquei analisar, eu tentei explicar essas relações de causalidade, sobretudo a partir de dois enfoques. O primeiro, do custo dos direitos, no sentido daqueles custos econômicos que existem e que, embora não sejam quantificados economicamente, eles revertem alguma externalidade para a sociedade. E aí, se nós falamos, por exemplo, de solidariedade intergeracional, no sentido de mudanças, e busquei falar num outro sentido mais direto de como esses números orçamentários do programa Bolsa Família, eles impactam diretamente nos números da pobreza também. Para, num terceiro momento, falar de como esse gatilho que o programa transferencial dispara desde baixo da pirâmide de renda até o ponto mais alto, ele realiza aquilo que a lógica da public choice defende que deve existir numa solução consensual, qual seja a conversão da prática canibal orçamentária do rent-seeking, típica de países de cultura anglo-saxônica, e que o ideal comunitário ainda é mais forte do que no Brasil, merece uma atenção redobrada no nosso caso.
Tentei explicar nesses moldes, professor, mas é o caso até de, dada a sua pontuação, revisitar os temas, por que não, para verificar como eu posso melhor explicitá-los, tá? Agradeço pelas observações todas que o senhor fez. Sobre a questão como amarrar melhor as premissas e as conclusões, eu repito, passa muito pela dificuldade de dados para se trabalhar o modelo em si. E eu tentei justificar que ainda assim valeria a pena a utilização a partir de uma posição de Posner, que fala em sua obra, que agora me fugiu o nome, acho que é a Economia da Justiça, se não me falha a memória, que as dificuldades do jus economista de lidar com a realidade, elas sempre vão existir. Porque nós buscamos eleger um modelo. E quando fazemos algo como um modelo, nós fazemos, quer queira, quer não, a eleição de pontos relevantes. E quando nós elegemos pontos relevantes, essa eleição ela carrega a marca das nossas digitais. Então, portanto, há alguma coisa da realidade que não foi pensada e que eventualmente pode faltar. É o caso, já que o professor pontuou também, de revisitar essas premissas e como elas se amarram às conclusões, para verificar também como eu posso melhorar. Professor, sobre as questões metodológicas, por último, eu estou lembrando agora de uma frase do escritor argentino Jorge Luis Borges, que diz que só publica um livro para parar de corrigi-lo, porque sempre aparecem. Sobre a questão da edição e os underlines, de fato, eu não tenho nenhuma discordância, professor, assim como todas as pontuações metodológicas que o senhor me fez e que só me ajudaram. Vou rever para aperfeiçoar. Com relação, eu continuo, professor Saulo, a sua observação sobre... Continue, sim. Pronto, e tentando fechar, quando o professor Saulo fala da necessidade, de fato, de uma melhor revisão do trabalho, também no sentido de buscar um ótimo, que ao mesmo tempo traga pontos que efetivamente dialoguem com a realidade brasileira, que foi uma preocupação que me orientou desde o começo, eu acolho também, eu imagino que seja o caso, até porque este trabalho ele foi construído em circunstâncias que poderiam ter sido melhores, mas que nem por isso justificam o fato de não ter tido essa maior abordagem, mas que também derivou fortemente da opção metodológica, de fato, de ter buscado uma perspectiva da public choice para instrumentalizar o trabalho realmente como uma busca de conversão daquilo que acontece no Brasil há tanto tempo, que é o exercício de uma função excludente da propriedade em detrimento da inserção das potencialidades da população que ficam imersas nesse tecido social que está sob a linha da pobreza. E, de fato, por conta dessa escolha, eu não analisei essas outras revisões, mas fico aberto a todas as indicações que puderem ser feitas nesse sentido. Eu acho que fechando agora, professor Saulo, eu agradeço demais a professora Ana Frazão pelas empolgantes observações que me trouxe. Espero ter respondido, ao menos satisfatoriamente, se não de forma excelente, mas ao menos de forma satisfatória, as indagações que me foram feitas. Fico ao dispor para, eventualmente, alguma outra contrapontuação. Professor João Glicério também, que desde a qualificação da banca, todas as intervenções foram de suma importância, inclusive para que eu chegasse aqui com o trabalho já alguns degraus mais acima daquele que foi apresentado no dia da qualificação. E sobre a pontuação do professor Saulo, já por último, professor, isso é um trabalho que está vivo e que eu tenho todo interesse em continuar e fico ao dispor para estudar outros pontos que me ajudarem a aperfeiçoar não só a análise da revisão, mas a minha própria intervenção autoral também, que eu penso que é importante pensar esse problema brasileiro com bases em ferramentas que falem, que dialoguem realmente com a nossa realidade. Então, é basicamente isso, eu fico ao dispor para contraposições necessárias. Professor Saulo caiu? Eu acho que o professor Saulo caiu, mas já voltou. Voltou. Caiu, Nunca vi uma queda e uma volta tão rápidas. A rede do hotel, acho que oscilou, caiu apenas o Rafaela que está aqui, mas voltamos. A rede do hotel oscilou, desculpem. Mas o Técio fazia alguma observação final? Técio, por favor.
Professor, eu não sei em que momento o senhor caiu, mas eu acho que foi quando eu Você falava. falava exatamente de alguma observação que eu tinha feito. Isso, pronto. Era isso, professor, que em termos de revisão de bibliografia e de contribuição, eu concordo que eu até gostaria de ter feito mais e que, por que não, talvez essa minha escolha metodológica tenha me amarrado um pouco e que fico à disposição, é um trabalho que está vivo, que acabou de nascer, que está vivo e que eu quero continuar e fico totalmente ao dispor para as demais indicações que me puderem ser feitas, tentando já responder as questões que me foram colocadas aqui. Outra queda, eu já estou tentando rotear aqui pelo celular para evitar uma queda além destas que já tivemos aqui. Mas você está mudo. E O, Técio, o que você dizia que da escolha, eu vi até a parte da escolha metodológica. Sim, que quando eu fiz essa escolha metodológica da Public Choice, que busquei essas relações de causalidade, eu quis muito mais, a partir dessa escolha, mergulhar com profundidade em livros que tratassem, obras que tratassem dessa questão em termos efetivamente nacionais. E aí a gente esbarra naquela dificuldade que eu falo, que é desde a dificuldade própria com dados primários até a inexistência, em alguns casos, de uma melhor qualidade de dados secundários, e por conta disso eu evitei dialogar com outras perspectivas bibliográficas que não tratassem exatamente de programas transferenciais como este, que é tipicamente de um país subdesenvolvido. E aí eu dizia, professor Saulo, que eventualmente toda escolha implica também uma não escolha, e que quando eu fiz essa escolha, talvez não, certamente eu deixei de incorporar outros ensinamentos, mas eu dizia que eu fico totalmente ao dispor para quaisquer indicações bibliográficas que me forem feitas, será um prazer anotar e devorar com voracidade. Eu vou perguntar para a professora Ana, para o professor João. Professora Ana, inicialmente, alguma colocação? Não, professor, só mesmo parabenizar o Técio pela arguição. Eu acho que foi uma arguição extremamente esclarecedora. Ele demonstrou não apenas eloquência, como, sobretudo, um grande conhecimento do tema, e mais do que isso, um carinho, uma ligação afetiva por esse tema. Então, Técio, é muito bom saber que existem pesquisadores como você interessados nisso. Eu não tenho a menor dúvida de que um dos traços do patrimonialismo, dessa cordialidade que você tão bem explora a partir da obra desses dois autores que são centrais para a compreensão do povo brasileiro, ele se projeta numa espécie de indiferença ou mesmo de um não gostar que muito da classe dominante tem pelos pobres, aquela coisa de dizer que as pessoas não gostam dos pobres. Eu acho que isso tem uma aderência muito grande às elites brasileiras e faz parte de toda essa nossa herança. Então, saber que existem pessoas que têm essa sua sensibilidade de pesquisa, que estão dispostas a tratar desse tema, a torná-lo público, acessível, eu acho que realmente é algo que merece ser aqui bastante enaltecido. Então, da minha parte, professor Saulo, todas as questões foram muito bem respondidas, estou satisfeita. Muito obrigado, professor. Muitíssimo obrigado. Professor João? Eu também, professor. Satisfeito pelas ponderações de Técio. Estou satisfeito. Obrigado. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos suspender a sessão para deliberarmos sobre o conceito. Como nós somos minoria, eu, o professor João, a professora Ana, nós vamos fazer uma chamada de WhatsApp. Pode ser, professora Ana? Sem E aí dúvida. nós não A gente precisamos interrompe convocar aqui, todo né? mundo para fora da Combinado. sala. Eu vou fazer a chamada agora e nós falamos aqui, então, pelo WhatsApp. Fechem, por favor, os microfones e vamos lá, então. Vou excluir você, Tessa, temporariamente do grupo aqui, de sua banca. Tudo bem, professor.
Técio, vamos retomar aqui, está por aí ainda? Então, sim, professor, só no aguardo. Todos os seus que quiserem abrir a câmera podem abrir também, não precisam ficar aí, inclusive para, além de o público externo, né, se quiser abrir a câmera, fique à vontade. Eu não sei como é na UNB, no tempo de aula remota, professora Ana, mas na UFBA a gente dá aula para um bocado de pontinho preto. A impressão que eu tenho é que a gente dá aula para gato, para cachorro, para vaso de A planta. gente também. E nós fomos, inclusive, alertados pela reitoria de que não deveríamos exigir a abertura das A UFBA câmeras, né? também, não tem... Exatamente, tem vários alunos com problemas de conexão, com problemas sociais, assim, eu acho que é bem razoável. O problema é que aqueles que não têm esse problema aproveitam a carona, né? Então, Exatamente. o saldo final é muito ruim. Chamada, não exijam que o aluno apareça, mostre sua cara. Eu tive uma aluna, inclusive, que me disse que ela tinha problemas de falar. Ela, inclusive, nem falava. Ela disse que tinha problemas de falar. Mas vamos lá. Falou pelo chat isso. Mas, Técio, nós discutimos aqui. E só reiteramos tudo o que havíamos discutido. É um excelente trabalho que merece publicação e que perdeu um mínimo por conta de pesquisa, né, que poderia ter sido, mais algumas fontes, algumas poucas fontes poderiam ter sido acrescidas para o estado de arte dele atual, mas que o trabalho foi considerado aprovado, com nota 9,5, e fica da banca os parabéns a você, Técio, novo mestre, né? Na Bahia a gente tem uma expressão que é assim, o mestre mais fresco da Bahia, agora é Técio. Então é isso aí. Então, novo mestre, agora Técio Alves. Parabéns, Técio, e aprovada a sua tese com uma avaliação muito positiva da banca, sugerindo a publicação. Pronto, Alguém professor. com algum comentário? Eu posso falar, professor? A última palavra é sua, então. Fale. Pronto, eu queria apenas agradecer, professor, eu começo agradecendo a professora Ana Frazão pela atenção, pelo carinho com que estudou todo esse trabalho, pelas indagações que foram muito oportunas, estão todas anotadas aqui, professores, serão objeto de uma revisitação bem intensa, e eu fico ao dispor, a professora já tem até meu e-mail, também o número por telefone, qualquer indicação que a senhora sinta que pode melhorar esse itinerário que eu quero percorrer é muito bem-vindo. Agradeço a generosidade de ter doado, acho que a coisa mais preciosa que a senhora tem, que é o seu tempo, de ter subtraído seus afazeres para se dedicar a esse estudo. Muitíssimo obrigado, professora. Ao professor... Com a professora Ana, ela me convida para uma banca e eu fico... é um convênio? Que bom! Eu fui um feliz premiado, então, por esse convênio. Muito bom. Professor João Glicério, eu agradeço demais, eu tenho certeza que o senhor já está tendo e vai ter ainda mais uma carreira brilhante como professor da UFBA. Todas as pontuações que o senhor me fez, eu busquei incorporar o texto e com certeza me ajudaram muito. Muito obrigado pela atenção que o senhor teve, pelo estudo do tema, pela proposição de medidas, eu fico muito agradecido e devo essas melhorias ao senhor. E, por último, ao professor Saulo, que não bastasse ser um gigante do ponto de vista intelectual, tão só o fato de abrir uma agenda de estudo em Direito e Economia, em Análise Econômica do Direito aqui, de permitir que essa temática seja estudada, eu acho que já é de uma generosidade muito grande. Certamente, muitas dessas ideias que eu estou trazendo aqui derivam direto ou indiretamente da orientação do professor Saulo, e eu agradeço demais, professor Saulo, pela orientação que o senhor me prestou e eu fico à disposição para continuar estudando o tema. Agradeço aos meus amigos da Procuradoria que eu vejo aqui, Paulo, Eduardo, Ronaldo, todo mundo. Eu acho que não dá nem certo citar nome de tanto. Tem amigos do MP, Sidney, meus familiares, tios e tias, e fazer uma especial saudação à minha irmã Tailana e à minha mãe, Terezinha de Carvalho Moura, para, numa pequena quebra de protocolo, dedicar esse título à minha mãe. Ela sabe por quê, das tantas lutas que ela já enfrentou e que, se eu estou aqui, é por causa dela.
Então, muitíssimo obrigado aos meus amigos todos que me assistem. Eu vou desistir de dizer o nome de todos, porque, graças a Deus, eu tenho muitos amigos e muitos familiares. Eu recebo um abraço meu de coração pela atenção e pelo carinho. É isso, professor Saulo. Muitíssimo obrigado. Minha palavra final é muitíssimo obrigado, e eu sou um sortudo. Pois bem, então, agradecendo a professora Ana, professor João, parabenizando a você, a seus amigos e familiares presentes, encerramos aqui a sessão pública de defesa. Então, um abraço a todos, uma boa noite. E presencial, olha, fosse presencial, teríamos o jantar oferecido pelo Técio, né? Escapou dessa. Uma acarajé, né, professor Saulo? Qualquer coisa. Então, pronto. Mas fica combinado, professora Ana. Segundo semestre, faremos uma em Salvador. Vai Muito ser um prazer. prazer. Obrigada, parabéns, Técio. Boa Obrigado. sorte aí nos próximos passos. Muito Tchau, tchau. obrigado. Tchau.